Revolução e contra-revolução. Plínio Correia de Oliveira. Segunda parte do livro: A Contra-Revolução. Capítulo 1. Contra-revolução é reação. 1. A contra-revolução. Luta específica e direta contra a revolução. Se tal é a revolução, a contra-revolução é, no sentido literal da palavra, despiro das conexões ilegítimas e mais ou menos demagógicas a que elas se juntaram na linguagem corrente. Uma reação. Isto é, uma ação que é dirigida contra outra ação. Ela está para a revolução, como, por exemplo, a contra-reforma está para a pseudo-reforma. 2. Nobreza dessa reação. E deste caráter de reação vem a contra-revolução, sua nobreza e sua importância. Com efeito, se é a revolução que nos vai matando, nada é mais indispensável do que uma reação que vise esmagá-la. Ser infenso, em princípio, a uma reação contra-revolucionária é o mesmo que querer entregar o mundo ao domínio da revolução. 3. Reação voltada também contra os adversários de hoje. Importa acrescentar que a contra-revolução, assim vista, não é nem pode ser um movimento nas nuvens que combata fantasmas. Ela tem de ser a contra-revolução do século XX, feita contra a revolução como hoje em concreto esta existe, e pois contra as paixões revolucionárias como crepitam, contra as ideias revolucionárias como hoje se formulam, os ambientes revolucionários como hoje se apresentam, a arte e a cultura revolucionárias como hoje são, as correntes e os homens em que, em qualquer nível, são atualmente os fautores mais ativos da revolução. A contra-revolução não é, pois, um mero retrospecto dos malefícios da revolução no passado, mas um esforço para lhe cortar o caminho no presente. 4. Modernidade e integridade da contra-revolução. A modernidade da contra-revolução não consiste em fechar os olhos, nem em pactuar, ainda que em proporções insignificantes, com a revolução. Pelo contrário, consiste em conhecê-la em sua essência invariável e em seus tão relevantes acidentes contemporâneos, combatendo-a nestes e naquela inteligentemente, argutamente, planejadamente, com todos os meios lícitos e utilizando o concurso de todos os filhos da luz. Capítulo 2. Reação e imobilismo histórico.
O que restaurar? Se a revolução é a desordem, a contra-revolução é a restauração da ordem. E por ordem entendemos a paz de Cristo no reino de Cristo. Ou seja, a civilização cristã austera e hierárquica, fundamentalmente sacral, anti-igualitária e antiliberal. 2. O que inovar? Entretanto, por força da lei histórica, segundo a qual o imobilismo não existe nas coisas terrenas, a ordem nascida da contra-revolução deverá ter características próprias, que a diversifiquem da ordem existente antes da revolução. Claro está que esta afirmação não se refere aos princípios, mas aos acidentes. Acidentes, entretanto, de tal importância que merecem ser mencionados. Na impossibilidade de nos estendermos sobre este assunto, digamos simplesmente que, em geral, quando num organismo se opera uma fratura ou dilaceração, a zona de soldadura ou recomposição apresenta dispositivos de proteção especiais. É pelas causas segundas, o desvelo amoroso da providência contra a eventualidade de novo desastre. Observa-se isto com os ossos fraturados, cuja soldadura se constitui a maneira de reforço na própria zona de fratura, ou com os tecidos cicatrizados. Esta é uma imagem material de fato análogo que se passa na ordem espiritual. O pecador que verdadeiramente se emenda tem ao pecado, em via de regra, horror maior do que teve nos melhores anos anteriores à queda. É a história dos santos penitentes. Assim também, depois de cada prova, a Igreja emerge particularmente armada contra o mal que procurou prostrá-la. Exemplo típico disto é a Contra-Reforma. Em virtude dessa lei, a ordem nascida da Contra-Revolução deverá refulgir, mais ainda do que a da Idade Média, nos 3 pontos capitais em que esta foi vulnerada pela Revolução. Letra A. Um profundo respeito dos direitos da Igreja e do papado e uma sacralização em toda a extensão possível dos valores da vida temporal, tudo por oposição ao laicismo, ao interconfessionalismo, ao ateísmo, ao panteísmo, bem como as suas respectivas sequelas. Letra B. Um espírito de hierarquia, marcando todos os aspectos da sociedade e do Estado, da cultura e da vida, por oposição à metafísica igualitária da Revolução. E letra C. Uma diligência no detectar e no combater o mal em suas formas embrionárias ou veladas, em fulminá-lo com execração e nota de infâmia, e em puni-lo com inquebrantável firmeza em todas as suas manifestações, e particularmente nas que atentarem contra a ortodoxia,
e a pureza dos costumes. Tudo por oposição à metafísica liberal da Revolução e à tendência desta em dar livre curso e proteção ao mal. Capítulo 3. A Revolução. Capítulo 3. A Contra-Revolução e o prurido de novidades. A tendência de tantos de nossos contemporâneos, filhos da Revolução, de amar sem restrições o presente, adorar o futuro e votar incondicionalmente ao passado, o desprezo e ao ódio, suscita, a respeito da contra-revolução, um conjunto de incompreensões que importa fazer cessar. Sobretudo, afigura-se a muitas pessoas que o caráter tradicionalista e conservador dessa última faz dela uma adversária nata no progresso humano. 1. A Contra-Revolução é tradicionalista. Letra A. Razão. A contra-revolução, como vimos, é um esforço que se desenvolve em função de uma revolução. Esta se volta constantemente contra todo um legado de instituições, de doutrinas, de costumes, de modos de ver, sentir e pensar cristãos que recebemos de nossos maiores e o que ainda não estão completamente abolidos. A contra-revolução é, pois, a defensora das tradições cristãs. Letra B. A mecha que ainda fumega. A revolução ataca a civilização cristã mais ou menos como certa árvore da floresta brasileira. A figueira brava, Urostigma olearia, que, crescendo no tronco de outra, a envolve completamente e a mata. Em suas correntes moderadas e de velocidade lenta, acercou-se a revolução da civilização cristã para envolvê-la de todo e matá-la. Estamos num período em que esse estranho fenômeno de destruição ainda não se completou. Isto é, numa situação híbrida, em que aquilo a que quase chamaríamos restos mortais da civilização cristã, somado ao perfume e à ação remota de muitas tradições, só recentemente abolidas, mas que ainda tem alguma coisa de vivo na memória dos homens, coexiste com muitas instituições e costumes revolucionários. Em face dessa luta entre uma esplêndida tradição cristã que ainda palpita a vida e uma ação revolucionária inspirada pela mania de novidades a que se referia Leão XIII, nas palavras iniciais da encíclica Rerum Novarum, é natural que o verdadeiro contra-revolucionário seja defensor nato do tesouro das boas tradições, porque elas são os valores do passado cristão, ainda existentes, e que se trata exatamente de salvar. Neste sentido, o contra-revolucionário atua como nosso Senhor, que não veio apagar a mecha que ainda fumega,
nem romper o arbusto partido. Deve ele, portanto, procurar salvar amorosamente todas essas tradições cristãs. Uma ação contra-revolucionária é essencialmente uma ação tradicionalista. Letra C. Falso tradicionalismo. O espírito tradicionalista da contra-revolução nada tem de comum com um falso e estreito tradicionalismo que conserva certos ritos, estilos ou costumes por mero amor às formas antigas e sem qualquer apreço pela doutrina que o gerou. Isto seria arqueologismo, não sadio e vivo tradicionalismo. 2. A contra-revolução é conservadora. A contra-revolução é conservadora? Em um sentido, sim, e profundamente. Em outro sentido, não, e também profundamente. Se se tratar de conservar do presente algo que é bom e merece viver, a contra-revolução é conservadora. Mas se se trata de perpetuar a situação híbrida em que nos encontramos, de sustar o processo revolucionário nesta etapa, mantendo-nos imóveis como uma estátua de sal, à margem do caminho da história e do tempo, abraçado ao que há de bom e de mal em nosso século, procurando assim uma coexistência perpétua e harmônica do bem e do mal. A contra-revolução não é, nem pode ser, conservadora. 3. A contra-revolução é condição essencial do verdadeiro progresso. A contra-revolução é progressista? Sim, se o progresso for autêntico. E não se for a marcha para a realização da utopia revolucionária. Em seu aspecto material, consiste o verdadeiro progresso no reto aproveitamento das forças da natureza, segundo a lei de Deus e a serviço do homem. Por isso, a contra-revolução não pactua com o tecnicismo hipertrofiado de hoje, com a adoração das novidades, das velocidades e das máquinas, nem com a deplorável tendência a organizar more mecânico a sociedade humana. Esses são excessos que o Pio XII condenou com profundidade e precisão. E nem é o progresso material de um povo o elemento capital do progresso cristamente entendido. Consiste este, sobretudo, no pleno desenvolvimento de todas as suas potências de alma e na ascensão dos homens rumo à perfeição moral. Uma concepção contra-revolucionária do progresso importa, pois, na prevalecência dos aspectos espirituais, destes sobre os aspectos materiais. Em consequência, é próprio a contra-revolução promover entre os indivíduos e as multidões um apreço muito maior por tudo quanto diz respeito à religião verdadeira, à verdadeira filosofia, à verdadeira arte, à verdadeira literatura, do que pelo que se relaciona com o bem do corpo e o aproveitamento da matéria.
Por fim, para demarcar a diferença entre os conceitos revolucionário e contra-revolucionário de progresso, importa notar que o último toma em consideração que este mundo será sempre um vale de lágrimas e uma passagem para o céu, ao passo que o primeiro, o progresso, deve fazer da terra um paraíso, no qual o homem viva feliz, sem cogitar a eternidade. Pela própria noção de reto progresso, vê-se que este tem por contrário o progresso da revolução. Assim, a contra-revolução é a condição essencial para que seja preservado o desenvolvimento normal do verdadeiro progresso e a derrotada utopia revolucionária, de que progresso só tem aparências falaciosas. Capítulo 4. O que é um contra-revolucionário? Pode-se responder a pergunta em epígrafe de duas maneiras. 1. Em estado atual. Em estado atual, contra-revolucionário é quem conhece a revolução, a ordem e a contra-revolução em seu espírito, suas doutrinas, seus métodos respectivos. Ama a contra-revolução e a ordem cristã, odeia a revolução e a anti-ordem. Faz desse amor e desse ódio o eixo em torno do qual gravitam todos os seus ideais, preferências e atividades. Claro está que essa atitude de alma não exige instrução superior. Assim como Santa Joana d'Arc não era teólogo, mas surpreendeu seus juízes pela profundidade teológica de seus pensamentos. Assim, os melhores soldados da contra-revolução, animados por uma admirável compreensão do seu espírito e dos seus objetivos, têm sido muitas vezes simples camponeses, da Navarra, por exemplo, da Vendéia ou do Tirol. 2. Em estado potencial. Em estado potencial, contra-revolucionários são os que têm uma ou outra das opiniões e dos modos de sentir dos revolucionários, por inadvertência ou qualquer outra razão ocasional, e sem que o próprio fundo de suas personalidades esteja afetado pelo espírito da revolução. Alertadas, esclarecidas, orientadas, essas pessoas adotam facilmente uma posição contra-revolucionária. E nisto se distinguem do semi-contra-revolucionário de que atrás falávamos. Capítulo 5. A tática da contra-revolução. A tática da contra-revolução pode ser considerada em pessoas, grupos ou correntes de opinião, em função de três tipos de mentalidade: o contra-revolucionário atual, o contra-revolucionário potencial e o revolucionário. 1. Em relação ao contra-revolucionário atual.
O contra-revolucionário atual é menos raro do que nos parece à primeira vista. Possui ele uma clara visão das coisas, um amor fundamental à coerência e um ânimo forte. Por isto tem uma noção lúcida das desordens do mundo contemporâneo e das catástrofes que se acumulam no horizonte. Mas sua própria lucidez lhe faz perceber toda a extensão do isolamento em que tão frequentemente se encontra, num caos que lhe parece sem solução. Então o contra-revolucionário muitas vezes se cala abatido. Triste situação. Vai sole, diz a Escritura. Uma ação contra-revolucionária deve ter em vista, antes de tudo, detectar esses elementos, fazer com que se conheçam, com que se apoiem uns aos outros para a profissão pública de suas convicções. Ela pode realizar-se de dois modos diversos. Letra A. Ação individual. Esta ação deve ser feita, antes de tudo, na escala individual. Nada mais eficiente que a tomada de posição contra-revolucionária, franca e ufana de um jovem universitário, de um oficial, de um professor, de um sacerdote, sobretudo, de um aristocrata ou um operário influente em seu meio. A primeira reação que obterá será por vezes de indignação. Mas se perseverar por um tempo que se será mais longo ou menos conforme as circunstâncias, verá pouco a pouco aparecerem companheiros. Letra B. Ação em conjunto. Esses contatos individuais tendem naturalmente a suscitar nos diversos ambientes vários contra-revolucionários que se unem numa família de almas, cujas forças se multiplicam pelo próprio fato da união. 2. Em relação ao contra-revolucionário potencial. Os contra-revolucionários devem apresentar a revolução e a contra-revolução em todos os seus aspectos: religioso, político, social, econômico, cultural, artístico, etc. Pois os contra-revolucionários potenciais as veem, em geral, por alguma faceta particular apenas, e por esta podem e devem ser atraídos para a visão total de uma e de outra. Um contra-revolucionário que argumentasse apenas em um plano, o político, por exemplo, limitaria muito o seu campo de atração, expondo sua ação à esterilidade e, pois, à decadência e à morte. 3. Em relação ao revolucionário. Letra A. A iniciativa contra-revolucionária. Em face da revolução e da contra-revolução não há neutros. Pode haver, isto sim, não combatentes, cuja vontade e cujas veleidades estão, porém, conscientemente ou não em um dos dois campos. Por revolucionários entendemos, pois, não só os partidários integrais e declarados da revolução, como também os semi-contra-revolucionários. A revolução tem progredido, como vimos, à custa de ocultar seu voto, seu vulto total, seu espírito verdadeiro, seus fins últimos. O meio mais eficiente de refutá-la, junto aos revolucionários, consiste em mostrá-la inteira, quer em seu espírito e nas grandes linhas de sua ação,
quer em cada uma de suas manifestações ou manobras aparentemente inocentes e insignificantes. Arrancar-lhe assim os véus é desferir-lhe o mais duro dos golpes. Por esta razão, o esforço contra-revolucionário deve entregar-se a esta tarefa com o maior empenho. Secundariamente, é claro, os outros recursos de uma boa dialética são indispensáveis para o êxito de uma ação contra-revolucionária. Com o semi-contra-revolucionário, como aliás também com o revolucionário que tem coágulos contra-revolucionários, há certas possibilidades de colaboração. E esta colaboração cria um problema especial. Até que ponto ela é prudente? Ao nosso ver, a luta contra a revolução só se desenvolve convenientemente ligando entre si pessoas radical e inteiramente isentas do vírus desta. Que os grupos contra-revolucionários possam colaborar com elementos como os acima mencionados em alguns objetivos concretos facilmente se concebe. Mas admitir em uma colaboração onímoda e estável com pessoas infectadas de qualquer influência da revolução é a mais flagrante das imprudências e a causa, talvez, da maior parte dos malogros contra-revolucionários. Letra B. A contraofensiva revolucionária. O revolucionário, em via de regra, é petulante, verboso e afeito à exibição, quando não tem adversários diante de si ou os tem fracos. Contudo, se encontra quem o enfrente com ufânia e arrojo, ele se cala e organiza a campanha de silêncio. Um silêncio em meio ao qual se percebe o discreto zumbir da calúnia, ou algum murmúrio contra o excesso de lógica do adversário. Sim, mas um silêncio confuso e envergonhado que jamais é entrecortado por alguma réplica de valor. Diante desse silêncio de confusão e derrota, poderíamos dizer ao contra-revolucionário vitorioso as palavras espirituosas escritas por Vaillant em uma outra ocasião. Abre aspas. Interrogai o silêncio, e ele nada vos responderá. Fecha aspas. Ocuvris completes. P. Letelot, Libraire Éditeur, Paris, volume 33, página 349. Quatro. Elites e massas na tática contra-revolucionária. A contra-revolução deve procurar, quanto possível, conquistar as multidões. Entretanto, não deve fazer isso no plano imediato, seu objetivo principal. E um contra-revolucionário não tem razão para desanimar pelo fato de que a grande maioria dos homens não está atualmente de seu lado. Um estudo exato da história nos mostra com efeito que não foram as massas que fizeram a revolução. Elas se moveram num sentido revolucionário, porque tiveram atrás de si elites revolucionárias.
Se tiver sentido atrás de si elites de orientação oposta, provavelmente não se teriam movido no sentido contrário. O fator massa, segundo mostra a visão objetiva da história, é secundário. O principal é a formação das elites. Ora, para essa formação, o contra-revolucionário pode estar sempre aparelhado com os recursos de sua ação individual e pode, pois, obter bons frutos, apesar da carência de meios materiais e técnicos com que, às vezes, tenha que lutar. Capítulo 6. Os meios de ação da contra-revolução. Tender para os grandes meios de ação. Em princípio, é claro, a ação contra-revolucionária merece ter à sua disposição os melhores meios de televisão, rádio, imprensa de grande porte, propaganda racional, eficiente e brilhante. O verdadeiro contra-revolucionário deve tender sempre à utilização de tais meios, vencendo o estado de espírito derrotista de alguns de seus companheiros, que, de antemão, abandonam a esperança de dispor deles, porque os veem sempre na posse dos filhos das trevas. Entretanto, devemos reconhecer que, em concreto, a ação contra-revolucionária terá de se realizar muitas vezes sem estes recursos. 2. Utilizar também os meios modestos, sua eficácia. Ainda assim, e com meios dos mais modestos, poderá ela alcançar resultados muito apreciáveis se tais meios forem utilizados com retidão de espírito e inteligência. Como vimos, é concebível uma ação contra-revolucionária reduzida à mera atuação individual. Mas não se pode concebê-la sem esta última, a qual, por sua vez, desde que bem feita, abre as portas para todos os progressos. Os pequenos jornais de inspiração contra-revolucionária, quando de bom nível, têm uma eficácia surpreendente, principalmente para a tarefa primordial de fazer com que os contra-revolucionários se conheçam. Tão ou mais eficientes podem ser o livro, a tribuna e a cátedra a serviço da contra-revolução. Capítulo 7. Obstáculos à contra-revolução. 1. Escolhos a evitar entre os contra-revolucionários. Os escolhos a evitar entre os contra-revolucionários estão muitas vezes em certos maus hábitos de agentes da contra-revolução. Nas reuniões ou nos impressos contra os revolucionários, a temática deve ser cuidadosamente selecionada. A contra-revolução deve mostrar sempre um aspecto ideológico, mesmo quando trata de questões muito pormenorizadas e contingentes. Revolver, por exemplo, os problemas político-partidários da história recente ou da atualidade pode ser útil. Mas dar excessivo realce a questiúnculas pessoais
fazer da luta com adversários ideológicos locais o principal da ação contra-revolucionária, apresentar a contra-revolução como se fosse uma simples nostalgia. Não negamos, aliás, é claro, a legitimidade dessa nostalgia, ou um mero dever de fidelidade pessoal, por mais santo e justo que seja, e apresentar o particular como sendo o geral, a parte como sendo o todo, é mutilar a causa que se quer servir. 2. Os slogans da Revolução. Outras vezes, estes obstáculos estão em slogans revolucionários aceitos, não de raro, como dogmas até nos melhores ambientes. Letra A. A contra-revolução é estéril por ser anacrônica. O mais insistente e nocivo desses slogans consiste em afirmar que em nossa época a contra-revolução não pode medrar, porque é contrária ao espírito dos tempos. A história, disse, não volta atrás. A religião católica, segundo este singular princípio, não existiria, pois não se pode negar que o Evangelho era radicalmente contrário ao meio em que nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos o pregaram. E a Espanha católica, germano-romana, também não existiria, pois nada se parece mais com uma ressurreição. E, portanto, de algum modo, com uma volta ao passado, do que a plena reconstituição da grandeza cristã da Espanha, ao cabo de 8 séculos que vão de Cavadonga até a queda de Granada. A renascença, tão cara aos revolucionários, foi ela mesma, sobre vários aspectos pelo menos, a volta a um naturalismo cultural e artístico, fossilizado havia mais de 1000 anos. A história comporta vais e vens, portanto, quer nas vias do bem, quer nas vias do mal. Aliás, quando se vê que a Revolução considera algo como coerente com o espírito dos tempos, é preciso circunspeção, pois não raras vezes se trata de alguma velharia de tempos pagãos, que ela quer restaurar. O que tem de novo, por exemplo, o divórcio ou o nudismo, a tirania ou a demagogia, tão generalizados no mundo antigo. Por que será moderno o divorcista e anacrônico o defensor da indissolubilidade? O conceito de moderno para a revolução se cifra no seguinte: é tudo quanto dê livre curso ao orgulho e ao igualitarismo, bem como à sede de prazeres e ao liberalismo. Letra B. A contra-revolução é estéril por ser essencialmente negativista. Outro slogan, a contra-revolução, se define por seu próprio nome como algo negativo e, portanto, estéril. Simples jogo de palavras, pois o espírito humano, partindo do fato de que a negação da negação importa numa afirmação, exprime de modo negativo muitos de seus conceitos mais positivos: infabilidade, independência, inocência, etc. Lutar por qualquer desses 3 objetivos seria negativismo, só por causa da formação negativa em que elas se apresentam.
O Concílio do Vaticano, quando definiu a infabilidade papal, fez obra negativista? A Imaculada Conceição é prerrogativa negativista da Mãe de Deus? Se entende por negativista, de acordo com a linguagem corrente, algo que insiste em negar, em atacar e em ter os olhos continuamente voltados para o adversário. Deve-se dizer que a contra-revolução, sem ser apenas negação, tem em sua essência alguma coisa de fundamental e sadiamente negativista. Constitui ela, como dissemos, um movimento dirigido contra outro movimento. E não se compreende que, numa luta, um adversário não tenha os olhos postos sobre o outro e não esteja com ele numa atitude de polêmica, de ataque e contra-ataque. Letra C. A argumentação contra-revolucionária é polêmica e nociva. O terceiro slogan consiste em censurar as obras intelectuais dos contra-revolucionários por seu caráter negativista e polêmico, que as levaria a insistir demais na refutação do erro, em lugar de fazer a explanação límpida e despreocupada da verdade. Elas seriam assim contraproducentes, pois irritariam e afastariam o adversário. Exceção feita de possíveis demasias. Esse cunho aparentemente negativista tem uma profunda razão de ser. Segundo o que foi dito neste trabalho, a doutrina da Revolução esteve contida nas negações de Lutero e dos primeiros revolucionários, mas apenas muito lentamente se foi explicitando no decorrer dos séculos. De maneira que os autores contra-revolucionários sentiram desde o princípio e legitimamente, dentro de todas as formulações revolucionárias, algo que excedia a própria formulação. Há muito mais a mentalidade da revolução a considerar em cada etapa do processo revolucionário do que simplesmente a ideologia enunciada nessa etapa. Para fazer trabalho profundo, eficiente e inteiramente objetivo, é, pois, necessário acompanhar passo a passo o desenrolar da marcha da revolução, num penoso esforço de explicitação das coisas implícitas no processo revolucionário. Só assim é possível atacar a revolução como de fato deve ela ser atacada. Pois isto tem obrigado os contra-revolucionários a ter constantemente os olhos postos na revolução, pensando e afirmando as suas teses em funções dos erros dela. Neste duro trabalho intelectual, as doutrinas de verdade e de ordem existentes no depósito sagrado do magistério da Igreja são para os contra-revolucionários o tesouro do qual ele vai tirando coisas novas e velhas para refutar a revolução à medida que vai vendo mais fundo nos tenebrosos abismos desta. Assim, pois, em vários de seus mais importantes aspectos, é sadiamente negativista e polêmico o trabalho contra-revolucionário. É, aliás, por razões não muito diversas, que o magistério eclesiástico vai definindo as verdades, ou mais nas vezes, em função das diversas heresias que vão surgindo ao longo da história, e formulando-as como condenação do erro que lhes é oposto. Assim agindo, a Igreja nunca receou fazer mal às almas. Três.
atitudes erradas em face dos slogans da revolução. Letra A. Abstrair dos slogans revolucionários. O esforço contra-revolucionário não deve ser livresco, isto é, não pode contentar-se com uma dialética com a revolução no plano puramente científico e universitário, reconhecendo a esse plano toda a sua grande e até muito grande importância. O ponto de mira habitual da contra-revolução deve ser a revolução tal qual ela é pensada, sentida e vivida pela opinião pública em seu conjunto. E neste sentido, os contra-revolucionários devem atribuir uma importância muito particular à refutação dos slogans revolucionários. Letra B. Eliminar os aspectos polêmicos da ação contra-revolucionária. A ideia de apresentar a contra-revolução sob uma luz mais simpática e positiva, fazendo com que ela não ataque a revolução, é o que pode haver de mais tristemente eficiente para empobrecê-la de seu conteúdo e dinamismo. Quem agisse segundo essa lamentável tática mostraria a mesma falta de senso de um chefe de Estado que, em face de tropas inimigas que transpõem a fronteira, fizesse cessar toda resistência armada com o intuito de cativar a simpatia do invasor e assim paralisá-lo. Na realidade, ele anularia o ímpeto da reação, sem deter o inimigo. Isto é, entregaria a pátria. Não quer isto dizer que a linguagem do contra-revolucionário não seja matizada segundo as circunstâncias. O divino mestre, pregando na Judéia, que estava sob a ação próxima dos pérfidos fariseus, usou de uma linguagem cadente. Na Galileia, pelo contrário, onde predominava o povo simples e era menor a influência dos fariseus, sua linguagem tinha um tom mais docemente e menos polêmico. Continua no próximo capítulo. Obrigado pela presença, deixe seu like. E se gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Um agradecimento especial a todos que fazem deste canal algo especial para suas vidas. Agradecimento especial aos membros que os mantêm. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. E se você também não é um apoiador, torne-se membro do canal e me ajude a continuar esse trabalho divino de levar conhecimento aos ouvidos daqueles que não podem ler. Até a próxima leitura.